Meu nome é Neuza, sou aqui do estado mesmo de São Paulo. Estou com 73 anos, graças a Deus e bem vividos. A minha infância foi boa, não posso dizer, éramos em 3 irmãs. Tá certo, não era aquela vida de alegria, de prosperidade, de tanta coisa, mas foi bem, tranquila. Eu fui trabalhar cedo, eu estava com 13 para 14 anos, fui trabalhar nos laboratórios Axê. Meu pai tirou minha carteira antes dos 14 anos e eu fui trabalhar porque ele falava, vamos, tem que começar cedo para a gente ter um futuro melhor. Eu fiquei nos laboratórios Axê, entrei lá provisória, fiquei 15 anos. Eu tinha começado a fazer faculdade de Química, porque no laboratório Axê eu era auxiliar de um químico. Mas aos 18 já mudou tudo, porque aí eu perdi meu pai num acidente. Então a minha mãe entrou assim numa depressão profunda por anos e anos. Viu? Não foi fácil, ela não aceitava a perda dele assim rápido no acidente, foi difícil. Eu estava namorando e com tudo marcado, eu já estava com 27 anos, eu ia casar dia 6 de janeiro, ele faleceu 19 de dezembro. Aí foi outro baque, porque eu estava com casa montada, eu estava com tudo pronto. Aí quando eu estava trabalhando no Iguatemi, que eu conheci essa outra pessoa, me casei, mas aí eu não consegui engravidar. Foi quando surgiu a Bruna, que se estivesse aqui, agora ela ia falar assim, eu caí do céu pro coração da mãe. Ela estava com 5 anos quando a gente ficou sabendo que eles iriam encaminhar essa menina para a FEBEM, que naquela época era a FEBEM. Eu estava no hospital Iguatemi e eu já tinha pensado nisso, porque eu estava fazendo tratamento para engravidar e não estava conseguindo. Aí depois eu tive que fazer uma cirurgia da vesícula, quase morri, fui para a UTI. E foi quando aconteceu dela aparecer. A adaptação foi difícil, tá? Porque ela veio no escuro, né? A gente não sabia nada sobre ela. Então ela veio para casa e eu achava estranho os modos dela, tá? Ela não sabia pegar um talher, ela não sabia se sentar e tudo era não, não, você quer isso, não quero, não quero. Então eu achei muito estranho o jeito dela. E ela com 5 anos, ela pesava 11 quilos. Aí foi quando eu fui procurar um pediatra e ele falou, ela tem inúmeras coisas, ela está debilitada, essa menina ela está desidratada, muita coisa. E ele falou, e ela não corresponde, até a coordenação dela não é normal. E aí expliquei para ele que eu achava estranho dela comer e vomitar. E que ela não tinha sossego. Ele falou, nossa, tem que começar do princípio zero. Para mim foi um choque, porque eu trabalhava e ia deixar ela com quem? Minha mãe estava doente naquela época e justamente é minha mãe que mais eu confiava em tudo, né? Aí eu deixei na mão da minha vizinha, que também não deu certo. Mesmo assim, arrumando uma outra pessoa que veio me colaborar, me ajudou muito. Eu via que ela estava bem presente, certo? Essa daí me ajudou e paralelo a isso, ela ia para o gastro, ela ia para a fono, ia para a psicóloga. Não tinha diagnóstico nenhum fechado. Porque cada vez que pensava num diagnóstico, ela apresentava algo diferente. Era disso, a coordenação dela era lenta, já era um pouco agressiva com as coisas. Dentro de casa eu punha ela dormir na cama, ela não aceitava, ela chutava tudo e queria dormir no chão. E dormia, até levantar o dia do chão. E ela era agressiva com a gente também. Foi difícil chegar, não foi fácil, eu vou te falar, tá certo? Porque se ligava, eu tinha que vir correndo ver como ela estava, eu tinha que pedir saída mais cedo para poder levar ela para médico para um lado. Graças a Deus, o hospital, eu agradeço, eles me ajudaram.
Eu conseguia liberação, trabalhava até mais tarde. E eu tinha que tomar conta da casa, porque ele estava desempregado. E com a vinda da menina, meu casamento também já começou a balançar, porque ele não aceitava os problemas dela. Aceitou de imediato adotar, mas depois com a convivência ele falou que não estava preparado para aquilo. O diagnóstico dela demorou, por causa que eles pediam que, vamos ver se ela vai conseguir ser alfabetizada. E como ela já estava com 5 para 6 anos, já tinha feito, né? A gente foi tentar umas escolinhas, ela não conseguiu. A psicopedagoga da escola falou, essa menina não tem como. A gente vai trabalhar em tudo no aprendizado, mas ela não conseguiu, tá certo? Foram assim anos mudando de uma escola para outra. A Bruna foi quase no início do Algacós, viu? Assim que começou, por causa que ela teve um princípio de AVC. E quando ela estava fazendo fisioterapia, que o Algacós chegou. Que o Alex, aquele professor que vocês têm, veio do céu também. Ela entrou pelo Taekwondo e ela estava ainda com uns movimentos muito lerdos do lado direito, por causa do princípio do AVC medicamentoso. Então foi quando eu expliquei toda a situação e o Alex falou, coloque ela aqui. E o marido da dona Olga, na hora que fez a ficha, ele falou, deixa ela conosco. E junto com a fisioterapia, em prazo de 3 meses, a gente já conseguiu, ela conseguia já levantar os braços, levantar a perna, tudo do lado direito. E eu agradeço ao Alex a paciência que ele teve com essa menina. Porque dela chegar ali bem restrita a tudo, fechada, ela se soltou. Ela começou a ser mais social, começou daí. Ela começou a ser social, ela começou a ter noção, ela ainda não tem 100% noção de espaço, que ela nunca teve isso. E ela começou, a partir daquilo, ela começou a se conhecer. O Taekwondo veio, certo, pelo esporte, mas serviu para ela para outra coisa. Ela participou também na pintura. Ela começou a desenvolver, ela começou a dar formato nas coisas, porque os desenhos dela eram um rabisco só preto, inteiro a folha. Aí ela começou a dar dimensão, o espaço, e ela começou a ir procurar as cores para pintar, que ela não aceitava isso também. Bom, o centro ainda continua ela, tá certo? Porque você vê que eu te falei, meu casamento estava em 15 anos, acabou, tá certo? 98 foi quando eu me separei, então aí eu me voltei muito mais para ela. Eu sei que eu me anulei em muitas coisas, eu sei, a minha cabeça não ficou muito boa. Paralelo a isso, eu fui ser voluntária dentro do céu, no SECO do Campo Limpo. Lá eles têm oficinas, que a Bruna também foi participar. E aí eu acabei sendo voluntária lá, então eu acho que aquilo me melhorou muito. Me deixou ser outra pessoa, ter visão das coisas. E quando ela veio para o Algacós, para mim também foi muito importante, porque eu fui conhecer várias mães, e cada uma com seus problemas. E várias têm uma trajetória linda também de vida, do que elas passaram com os filhos. Você aprende a ajudar o próximo, você aprende a conviver diferente com eles, você tem uma visão ampla, porque cada um reage de um jeito. E eu tinha assim uma expectativa que ela ia melhorar e que tudo. Então eu fui vendo que eu tive que aceitar. No princípio eu também não aceitei. Da mesma forma que tem apoios de outras mães, tem críticas. E crítica dentro da própria família. Da gente escutar um casal tão bem ajustado, não viu você trabalhando no hospital, que essa menina tinha esses problemas? Eu escutei isso. Então, por isso que eu falo, mas tudo isso eu achei que me deixou muito mais forte no dia de amanhã. E se tiver que passar por tudo de novo, passo tranquilo. E que for para o bem dela, vamos em frente em tudo.
A minha preocupação no futuro é em relação a ela, tá certo? Porque a trajetória de vida nossa é envelhecer todo mundo. E eu tenho uma preocupação muito grande em relação com ela, isso. Porque eu, da parte da família do meu ex-marido, eu não tenho colaboração em nada. Só tenho uma cunhada que eu acho que eu posso contar em qualquer ocasião. O restante não. E do meu lado eu só tenho uma irmã agora, mas também já tem 70 anos. Então eu penso, eu me preocupo muito em relação ao bem-estar dela no dia de amanhã. Às vezes eu não quero pensar muito, tá? Eu quero viver cada dia. Eu sei que o futuro, Deus vai preparar alguma coisa boa. Eu penso muito no hoje, no que eu estou fazendo, no que eu tenho que fazer, certo? No que o de melhor que eu possa fazer hoje, porque no dia de amanhã isso vai render alguma coisa. A experiência vai ser boa, tá certo? É assim, eu não quero planejar muita coisa.